O maior atirador do mundo. O homem sem poderes que é um dos mais importantes membros dos Vingadores. Expert em arco e flecha, já foi líder da equipe em vários momentos. Já usou outros codinomes como Golias e Ronin, mas ele é Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Só que antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like pra não esquecer depois, me segue nas redes sociais e agora sim, vamos pra origem. Clinton, ou Clint Barton, foi criado por Stan Lee e Don Heck, surgindo pela primeira vez na revista Tales of Suspense número 57 de 1964. Clint e o seu irmão mais velho, Charles Barton, apelidado de Barney Barton, cresceram com um pai abusivo, que bebia e batia nos filhos. Até que ao dirigir bêbado, o pai morre num acidente de carro, inclusive levando a mãe dos garotos junto. Ainda pequenos, Clint e Barney foram enviados para vários orfanatos, mas sem se adaptar, os garotos fugiram e decidiram se juntar a um circo itinerante, o Circo Carson. No circo, os garotos faziam de tudo, até mesmo limpavam as fezes dos elefantes. Até que um dia, um homem chamado Jax Duquesne, conhecido também como Espadachim, decidiu lhes ensinar alguns truques e eles começaram a participar das suas apresentações, aparecendo agora nos palcos. Mas um dia, Clint encontra o Espadachim roubando dinheiro do circo. E antes que ele pudesse entregar o seu mentor às autoridades, Clint foi espancado e o espadachim simplesmente fugiu. Só que o fato de Clint entregar o homem que teoricamente os tirou da limpeza das fezes, por exemplo, fez a relação de Clint e Barney ficar um pouco abalada. A partir daí, Buck Chisholm, conhecido também como Flecha Certeira, passa a treinar Clint para que ele seja o seu ajudante nas atuações, aprendendo assim o manuseio de arco e flecha. Com o tempo, Clint foi aprimorando as suas habilidades e ele se tornou a maior atração do circo, batizado como o maior atirador do mundo. Até que durante uma apresentação, a roda gigante do circo sai do controle e o Homem de Ferro aparece para ajudar. E isso chama a atenção de todos. Então Clint, vendo tudo aquilo, toda aquela atenção que o Homem de Ferro recebeu do público, decide que quer ser igual a ele. Ele quer ser um herói. Assim, criando um uniforme, ele também decide sair nas ruas. Com o arco e flecha nas mãos então, ele seria o Gavião Arqueiro. O problema é que na sua primeira aparição pública, o Gavião Arqueiro tenta parar um ladrão de joias, mas quando a polícia aparece, eles pensam que ele era o ladrão. Isso faz Clint fugir da cena do crime, até que uma mulher o ajuda a escapar. Essa era Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Os dois começaram a ter um certo relacionamento a partir daí, mas a Viúva Negra trabalhava para a KGB nessa época e ela foi enviada para matar o Homem de Ferro. Assim, ela convenceu Clint a ajudá-la, transformando o Gavião Arqueiro numa espécie de vilão do Homem de Ferro. Só que Clint não era um criminoso de verdade, então ele decide buscar ajuda e vai direto ao encontro dos Vingadores para explicar toda a sua situação. Nesse período, uma reformulação na primeira formação da equipe acontecia. Desse jeito, o Capitão América, Feiticeiro Escarlate, Mercúrio e o Gavião Arqueiro integram os Vingadores na sua segunda formação em 1965. Por mais que Clint não tenha superpoderes, ele se mostrou um ótimo e útil integrante na equipe, usando todo tipo de flechas e ajudando a derrotar vários vilões, sempre mostrando muita lealdade e se tornando grande amigo do Capitão América, com quem aprendeu muitas técnicas de luta. Mas em 1969, as coisas mudaram um pouco e Clint começou a sentir que, por não ter um superpoder, não era tão útil como os outros. Então ele passou a tomar o soro de Hank Pym e passou a manipular o seu tamanho, ficando gigante. Assim, tentando ajudar mais o grupo, se rebatizando agora como Golias. Clint se manteve assim por anos, passando até pela Guerra Kree-Skrull em 1972, mas ele voltou a assumir o manto de Gavião Arqueiro logo em seguida, só que com um uniforme um pouco diferente.
Em 1973, ele começou a demonstrar sentimentos pela Feiticeira Escarlate, mas ela já tinha sentimentos pelo Visão. Assim, se sentindo meio mal por isso, e dizendo que queria se provar como herói sozinho, sem uma equipe, Clint volta a usar o seu primeiro uniforme e deixa os Vingadores. O Gavião Arqueiro passa bastante tempo fora da equipe a partir daí, mas continua ajudando os Vingadores quando eles precisam, e passa a ajudar outros grupos também, como os Defensores. Nesse meio tempo, ele chegou a trabalhar até como segurança na empresa tecnológica Cross, onde conheceu a ex-agente da SHIELD, Bob Morse, chamada também de Arpia, com quem começou a ter um relacionamento. Só que em 1983, num combate contra o vilão Crossfire, o inimigo usa uma frequência de ultrassons para colocar a Arpia contra o Gavião. Mas Clint resiste, usando a ponta de uma flecha supersônica, e assim derrotando o vilão. Só que a frequência altíssima fez com que Clint tivesse danos auditivos permanentes. E por um longo tempo, ele teve que usar um aparelho auditivo. Clint e Bob se casaram depois disso. E em 1985, eles são convidados para fazer parte de um novo projeto dos Vingadores, uma subdivisão. E o Gavião Arqueiro, inclusive, é escolhido para ser o líder desse grupo, os chamados Vingadores da Costa Oeste. Como líder, Clint sempre se perguntava o que o capitão faria nesse caso. E assim, ele seguia esse pensamento. E Clint se manteve bem no posto até o governo dos Estados Unidos forçar um novo líder, o agente americano, em 1989, irritando o Gavião Arqueiro, que deixa os Vingadores da Costa Oeste e cria a equipe não oficial Vingadores Centrais. Mas isso durou pouco tempo, porque Clint acaba voltando para os Vingadores da Costa Oeste e se mantém até o fim da equipe em 1994, mesmo depois da sua esposa Arpia ter aparentemente morrido pouco tempo antes nas mãos do próprio Mephisto. Clint participou dos eventos da Saga Massacre ao lado dos Vingadores em 1996, e quando Franklin Richards reconstruiu o universo depois disso, ele trouxe o Gavião Arqueiro de volta, com a sua audição totalmente recuperada. Em 1998, o Gavião Arqueiro se torna líder dos Thunderbolts, por entender a situação de ex-criminosos tentando se redimir, se tornando super-heróis. E em 2004 acontece o arco Vingadores A Queda, onde a Feiticeira Escarlate entra em colapso, e isso gera a morte de alguns heróis, entre eles o Gavião Arqueiro. Nesse meio tempo, Kate Bishop, uma garota habilidosa com arco e flecha também, lutava ao lado dos jovens Vingadores. Então quando Clint morreu, o próprio Capitão América presenteou a garota com o arco do Gavião Arqueiro original, transformando Kate na Gaviã Arqueira, numa forma de homenagear o antigo Vingador. Mas com o fim da Dinastia M em 2006, a feiticeira ressuscitou Clint Barton. Agora perturbado e sem um nome de herói, Clint foi inclusive procurado por Tony Stark para assumir o escudo do Capitão América quando Steve Rogers foi considerado morto com o fim da Guerra Civil. Mas Clint não apoiava as atitudes do Homem de Ferro e decidiu seguir o seu próprio caminho. Foi a partir daí, evitando de ser identificado, que ele se tornou o Ronin, que inclusive tem vídeo exclusivo para o personagem aqui no canal, e o link para ele tá aqui na descrição. Como Ronin, Clint integrou os Novos Vingadores, onde passou por histórias como a Invasão Secreta, o Reinado Sombrio e o Cerco. Inclusive nesse período de Invasão Secreta, a Arpia é trazida de volta, onde dizem que quem morreu anos antes era uma Skrull disfarçada, e a verdadeira estava presa nesse tempo todo. E no período de Reinado Sombrio e o Cerco, Norman Osborn cria os seus próprios Vingadores Sombrios. E nessa época ele vai atrás do mercenário para usar o manto de Gavião Arqueiro. Até que com o fim dessa fase mais obscura para os heróis, Clint Barton volta a assumir o seu manto oficial de Gavião Arqueiro na Era Heróica em 2010, mesmo adotando Kate Bishop como sua aprendiz. Em 2011, Clint passa a ajudar os Vingadores, mas atuando bastante sozinho também, ou em dupla com a Arpia.
Numa dessas atuações, eles ajudaram a Viúva Negra a enfrentar o seu ex-marido Alexei Shostakov, que usava o manto de Ronin na época. O problema é que no meio dos combates, Clint leva um golpe muito forte na cabeça, que se mostra mais sério do que se imaginava. Clint começa a perder a visão por causa disso. No mesmo ano, Clint e Bob se separaram, e enquanto tentava se recuperar no quartel dos Vingadores, o Flecha Certeira aparece pedindo ajuda, dizendo que foi forçado a treinar um outro arqueiro contra sua vontade. Esse era Barney Barton, o irmão mais velho de Clint, que tinha uma moral um pouco mais questionável e assumiu à força o título agora de Flecha Certeira. Barney se aliou ao Barão Zemo, que forçou uma luta entre os dois irmãos, um combate onde Clint fica cego, mas consegue vencer. Mas mesmo depois de tudo isso, mesmo sob custódia, Barney concorda em fazer um transplante de medula óssea para salvar a visão do seu irmão, com a condição de que eles pudessem se enfrentar no futuro mais uma vez. Em 2012, Clint continua atuando e se torna líder dos Vingadores Secretos, escolhido pelo próprio Steve Rogers. Mas depois dos eventos de Vingadores vs X-Men, ele passa a escolher uma vida mais, entre aspas, pacata, vivendo num subúrbio do Brooklyn, onde tem que lidar com gangues de rua. É um período mais contido, onde ele assume definitivamente Kate Bishop como a sua nova aprendiz, e onde ele adota o cachorro chamado Flecha, que ele rebatiza como Sortudo. E nesse período, Clint volta a ficar surdo quando o vilão Kazi, o palhaço, perfura o tímpano de Clint com uma das suas próprias flechas. Assim, o Gavião Arqueiro passa a usar mais uma vez um aparelho para sua audição. Clint voltou a participar como Gavião Arqueiro nos Vingadores em eventos como a Guerra Civil 2 e o Império Secreto. Mas em 2020, ele voltou a usar o manto de Ronin para tentar punir alguns vilões, como o Capuz, que precisavam de medidas mais extremas e um pouco mais fora da lei. O problema é que quando os outros descobriram isso, a confiança dos heróis em Clint Barton fica abalada, principalmente abalando a confiança do Capitão América. Clint Barton é um herói sem superpoderes. O que ele tem é dedicação e treinamento. É um ótimo acrobata e um grande artista marcial, mas o grande destaque é a sua maestria com arco e flecha. Com treinamento, ele tem altas capacidades de força, resistência, velocidade e reflexos principalmente. Tanto que em 2016, o Gavião Arqueiro matou Bruce Banner, o Hulk, a pedido dele próprio, conseguindo atingi-lo com uma flecha antes que o seu corpo se transformasse no Golias Esmeralda. O arco de Clint é feito especialmente para ele, com toda a tecnologia dos Vingadores, e além disso, ele tem todo tipo de flecha possível, seja flecha normal, explosiva, corrosiva, elétrica, de gás, porque para cada ocasião ele tem uma flecha específica. Mas além disso, Clint sabe atirar muito bem qualquer coisa que sirva de arma, desde moedas, cartas e até mesmo as próprias unhas. Mas Clint não foi o único a usar o título de Gavião Arqueiro. O seu irmão mais velho, Barney Barton, foi recrutado por um momento por Norman Osborn para uma nova versão dos Vingadores Sombrios em 2012, e ele usou o título de Gavião Arqueiro. Além, é claro, de Kate Bishop, que em inglês usa o mesmo título de Hawkeye, que numa tradução livre seria algo como Olho de Gavião, mas por aqui ela foi batizada de Gaviã Arqueira. Só que, para falar um pouco mais sobre a Kate Bishop em si, isso é história para outro vídeo. Fora dos quadrinhos, o Gavião Arqueiro já surgiu em várias animações, sendo só alguns exemplos como Avengers Earth's Mightiest Heroes, Iron Man Armored Adventures e Ultimate Spider-Man. Nos jogos, ele também já apareceu em vários, sendo só alguns exemplos como Marvel Ultimate Alliance 3, Marvel Contest of Champions e Marvel's Avengers. E em live action, o personagem é um dos principais membros dos Vingadores, surgindo em vários momentos do universo cinematográfico da Marvel, aparecendo pela primeira vez em Thor de 2011. E agora ele está ganhando um destaque maior ainda com a sua série solo, a série Hawkeye do Disney+.
Começando com uma personalidade despreocupada e até rebelde, mas que com o tempo foi aprendendo a ser um ótimo líder e membro valioso dos Vingadores. Clint Barton já foi Golias, Ronin, já foi Arqueiro Dourado, mas sempre será o Gavião Arqueiro. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem e a história de Clint Barton, o Gavião Arqueiro. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.